Que Deus abençoe a todos vocês. Eu gostaria de me dirigir especialmente àquelas pessoas que de fato têm procurado viver uma vida de modo que venha a agradar a Deus, e também me direcionar para aquelas que têm colocado de lado essa grande atitude que é agradar a Deus. Ora, num dia muito difícil vivido pelo povo de Israel, porque Moisés ordenou aos espias que fossem observar a terra que Deus havia prometido. Haviam 12 homens, um de cada tribo, e aqueles homens viram as mesmas coisas, as mesmas circunstâncias. Eles viram o que era positivo, o que era negativo, o que era bênçãos, o que era dificuldade. Eles viram as mesmas coisas. Mas dentre aqueles 12, 10 homens voltaram com um espírito absolutamente incrédulo, negativo. E 2 homens, Josué e Calebe, voltaram cheios de fé, porque eram homens de fé. E naquele dia, diz a Bíblia, que eles chegaram ao arraial de Israel. Aqueles 10 homens incrédulos, negativos, começaram a relatar de um modo absolutamente negativo o que haviam visto. Eles só valorizaram as dificuldades, eles deram todo o crédito às dificuldades e praticamente nenhum crédito às bênçãos que lá viram naquela terra. E eles começaram a falar: existem inimigos, enfim, apenas dificuldades. E aquelas palavras de derrota, elas contaminaram o povo de Israel. Na sua grande maioria, começaram a gritar, murmurar, chorar, prantear, porque aceitaram aquela palavra de derrota, de que não seria possível entrar e conquistar a terra que Deus havia prometido. Ora, naquele momento de grande desespero, de grande angústia, as pessoas gritando, chorando, murmurando, Josué, cheio de fé, levantou-se e deu uma orientação muito importante, absolutamente objetiva, inteligente e de grande importância. Josué disse: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra que mana leite e mel. Josué, no meio daquela confusão toda, ele foi usado por Deus e transmitiu uma orientação extraordinária, dizendo, em outras palavras, se nós nos concentrarmos no mais importante, conseguirmos agradar a Deus, Ele nos fará entrar naquela terra. Tem inimigos, tem adversidades, tem desafios, tem empecilhos, mas se nós conseguirmos agradar a Deus, Ele nos colocará naquela terra. Ele nos introduzirá na terra que mana leite e mel. Quer dizer, uma orientação extraordinária, importantíssima, né? Se tão somente Deus se agradar de nós, nós vamos entrar na terra. Nada vai nos impedir, os inimigos não vão impedir, as dificuldades não vão impedir, os empecilhos não vão impedir. Ora, é importantíssimo lembrarmos disso, porque a grande maioria, né, das pessoas que têm estado dentro de tantas igrejas nesse país, a grande maioria, na realidade, não tem nenhum interesse em agradar a Deus. Muitas pessoas vão a igrejas, na realidade, ouvir engano, mentira, né? Ouvir um evangelho mentiroso. É o evangelho da balada gospel, é o evangelho da boate gospel, é o evangelho da cervejinha, é o evangelho, muitas das vezes, do carnaval gospel, é o evangelho das doutrinas de demônios, é o evangelho misturado com maçonaria, porque são milhares de pastores que estão envolvidos na maçonaria, que entregaram uma alma ao diabo para crescer.
E muitos, inclusive, em muitas igrejas, até convidam os membros para se associarem à maçonaria. Então, há uma grande parte, né, de pessoas que têm ido a igrejas e que a gente sabe, elas não têm ouvido a verdade coisa nenhuma. Elas têm ouvido um evangelho mentiroso. É o evangelhozinho da tatuagem, do brinco, é o evangelho que pode prostituir, que pode beber a cervejinha, é o evangelho que cria, né, como algumas igrejas criam por aí, boate gospel e todas essas coisas, é o evangelho mentiroso. Então, há uma parte, né, de pessoas, uma boa parte de pessoas que têm ido a igrejas, que na realidade, infelizmente, elas não têm recebido a verdade. Elas têm recebido um evangelho misturado com o mundo. É o evangelho do rock, da tatuagem, da prostituição, da cervejinha, da balada gospel, do carnaval gospel. É essa miséria que a gente vê por aí, infelizmente, muitas igrejas aqui no Brasil. Tem em outros países, mas aqui no Brasil, em abundância. Então, há uma parte, né, de pessoas que têm sido enganadas, iludidas, que estão ouvindo apenas ilusões e mentiras. Mas há uma parte, né, de pessoas, existe aquela outra parte de pessoas que tem recebido a palavra de Deus, que tem ouvido o evangelho verdadeiro. Mas nem todas as pessoas, na realidade, estão dispostas a agradar a Deus, porque para conseguirmos agradar a Deus, primeiramente nós temos que aborrecer a nossa vontade. Nós temos que aborrecer a carne, a natureza pecaminosa, corrupta, corrompida, que todos nós trazemos, né, a partir do momento que nascemos. Adão pecou e o pecado entrou. E a partir dali todos nasceram trazendo essa natureza pecaminosa, corrupta, corrompida, que não quer Deus, que não quer a vontade de Deus. Então, para que alguém consiga agradar a Deus, primeiramente é preciso que a pessoa consiga aborrecer a sua própria vontade. Em segundo lugar, é importante que a pessoa esteja realmente determinada a agradar, acima de tudo, a Deus e não aos homens. Porque é impossível conseguirmos agradar a Deus fazendo a nossa vontade. É impossível conseguirmos agradar a Deus preocupados em agradar as pessoas. Não há. A Bíblia diz que Romanos 8:8 diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E por aí você imagina, né? Quantas pessoas se dizem cristãs e que têm recebido um evangelho mentiroso, enganoso, um evangelho de fachada. Muitos vão às igrejas, cantam, pulam, dançam, né? Imaginam que estão cheios do Espírito Santo, quando na realidade muitos nem abandonaram a prostituição, o adultério, a mentira, não abandonaram nem o mundo. E muitos pastores, né, se beneficiam disso, se beneficiam desse engano, dessa ilusão. Não é à toa que a gente vê o que temos visto aí em muitas igrejas. Igrejas fazendo festinha, anos 60, igrejas que fazem festinha sertanejo, igrejas que fazem um monte de coisa simplesmente para manter as pessoas ali e nada mais. E o que vai acontecer com elas eternamente, para esses pastores, não importa. Então, os que estão na carne, esses não conseguem agradar a Deus. Muito bem. A Bíblia também fala que é necessário decidirmos, né, se vamos agradar a Deus ou se vamos agradar os homens, porque não há como agradarmos a Deus e ao mesmo tempo agradarmos aos homens. Lembre-se disso, porque é de extrema importância. Os apóstolos, inclusive Pedro, foi preso, apanhou, né? Foi agredido, espancado, e depois tiveram que soltá-los. E no momento que soltaram Pedro, perguntaram, né, se ele iria continuar pregando o Evangelho, se ele iria continuar falando de Jesus,
e se ele não falasse mais a respeito de Jesus, ele ficaria tranquilo, nada de ruim aconteceria com ele. E a resposta não só de Pedro como de tantos apóstolos, eles diziam: importa agradar a Deus e não aos homens. Então, para conseguirmos agradar a Deus, primeiro nós temos que aborrecer a nossa própria vontade, essa natureza pecaminosa, corrompida, que não quer a vontade de Deus. É preciso aborrecer essa natureza pecaminosa. Segundo, nós temos que estar determinados a agradar a Deus, né? Quando a pessoa está determinada a agradar a Deus, você pode ter certeza que ela vai acabar, ela vai aborrecer a muitas pessoas, porque vivemos num mundo de trevas, né? Muitas pessoas em trevas. Então é impossível a gente conseguir agradar a Deus e ao mesmo tempo agradar aos homens. Então nós temos que tomar uma decisão. O que queremos? Não, queremos agradar a Deus. Então, ainda que venhamos aborrecer os homens, não importa. Para agradar a Deus, muitas das vezes você perde amigos entre aspas. Para agradar a Deus, você muitas das vezes passa alguns pedaços, você passa por algumas lutas, né? Porque você está agradando a Deus, você acaba aborrecendo os outros. Mas o mais importante, e o que eu quero dizer é que Josué, naquele dia, ele disse de uma maneira tão abençoada, ele disse: olha, em outras palavras, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra. Quer dizer, vamos nos concentrar no mais importante. O mais importante é agradarmos a Deus. Se agradarmos a Deus, então os inimigos não irão nos impedir de entrar na terra. Se agradarmos a Deus, as dificuldades, adversidades não nos impedirão, porque se agradarmos a Deus, Ele nos colocará nessa terra que mana leite e mel. Aquele povo, na sua maioria, não aceitou em hipótese alguma aquela orientação de Josué. Eles preferiram se rebelar contra Deus. Muito bem, Deus então o que fez? Permitiu que eles ficassem vagando no deserto, e no deserto eles pereceram. A Bíblia, o apóstolo Paulo escreveu, 1 Coríntios 10, ele escreveu dizendo que a maioria, Deus não se agradou da maioria deles, a razão esta pela qual eles pereceram no deserto. Então existem pessoas que se consideram cristãs e que permanecem sempre no deserto, elas não saem do deserto. E esse deserto que eu me refiro não é aquele deserto que o Espírito Santo conduz os homens e mulheres de Deus com o objetivo de abençoá-los ainda mais depois. Não, existem pessoas que permanecem no deserto mesmo conhecendo a palavra de Deus, porque no fundo, elas nunca se dispuseram a agradar a Deus, mas, por outro lado, elas querem ser abençoadas. Se você perguntar se elas querem ser abençoadas, elas querem ser abençoadas. E aí vivem numa contradição muito grande. Quantas moças, né, se dizem cristãs, no domingo elas vão à igreja e oram, falam com Deus, oram, cantam, dizem nas suas orações: ó Deus, me abençoe com um homem de Deus. Eu queria casar com um rapaz de Deus, com um homem de Deus que vai me amar, ser fiel, me respeitar, me fazer feliz. Eu queria casar com um homem de Deus. Isso é no domingo, na oração no domingo, na conversa às vezes com um pastor. Na sexta-feira elas querem ir para uma boate. Na sexta-feira elas querem estar no meio dos incrédulos, num barzinho, assentadas à roda dos escarnecedores. Quer dizer, sexta-feira, boate. Sexta-feira, barzinho no meio dos incrédulos, sentada na mesa dos escarnecedores. No domingo, elas estão querendo que Deus as abençoe com um homem de Deus, com um rapaz de Deus. Quer dizer, muitas pessoas vivem numa contradição muito grande, porque elas querem as bênçãos de Deus. Se perguntarmos quem quer ser abençoado, todos querem ser abençoados. Mas se perguntarmos quem está disposta a agradar a Deus,
Então são poucas pessoas. Mas eu quero dizer para você que de fato é uma pessoa que vive uma vida voltada para agradar a Deus. Não é uma ilusão, não é uma concepção sua, não. Porque se nós perguntarmos para esses milhões, para essas milhões de pessoas que estão dentro de muitas igrejas aqui no Brasil e que estão vivendo um evangelho mentiroso, de fachada, é o evangelho da tatuagem. Tem pastores por aí, pastores tatuando pessoas. Tem igrejas com sala de tatuagem. Tem igrejas abrindo boate gospel. Tem igrejas que se inscreveram para botar bloco de carnaval na rua, nesse carnaval que passou. Tem igrejas por aí promovendo tudo que é desgraça, tudo que não presta. E na concepção daquelas pessoas, elas estão cheias do Espírito Santo. E na concepção daquele pastor, muitas das vezes está lá pregando para milhares de pessoas, mas pessoas que nunca abandonaram o mundo, na concepção dele, ele está cheio do Espírito Santo também. Eu não me refiro na concepção da pessoa, eu me refiro a você que de fato está vivendo, tem certeza, convicção, né? Outras pessoas podem testemunhar que você de fato vive uma vida voltada para agradar a Deus. Coloque no coração o que Josué orientou: se tão somente o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra que mana leite e mel. Então, se você tem agradado a Deus, procurado agradar a Deus, continue firme, agradando a Deus, vivendo uma vida e fazendo aquilo que é agradável a Deus, determinada a agradar sobretudo a Deus. E se você, porventura, não tem vivido uma vida voltada para agradar a Deus, seja você um membro de uma igreja, seja quem for, você conhece a palavra de Deus, você tem um conhecimento da palavra de Deus, você vai na igreja, ora, canta, de repente você devolve o seu dízimo, dá a sua oferta, porque você quer prosperar, você leva a sua Bíblia no domingo, enfim, mas a sua vida não é uma vida voltada para agradar a Deus. Lembre-se que quem vive assim permanece no deserto, permanece no deserto. Você pode até olhar algumas pessoas que vivem uma vida totalmente mentirosa, são cristãos de fachada e aparentemente pode ser que eles estejam bem. É uma ilusão, porque a palavra de Deus se cumpre. A Bíblia diz que porque Deus não se agradou da maioria deles, essa foi a razão pela qual eles caíram no deserto. A palavra de Deus se cumpriu na vida de Josué. Ele e Calebe foram introduzidos naquela terra que Deus havia prometido, porque eles se preocuparam, acima de tudo, em agradar a Deus. Dentre tantas pessoas que saíram do Egito, Josué e Calebe foram os únicos que entraram na terra que Deus havia prometido. Houve pessoas fiéis a Deus e que, com a idade, o passar dos anos, elas morreram no deserto, mas morreram porque chegou o dia de morrer. Não morreram porque foram rebeldes. Agora, a grande maioria pereceu no deserto porque não quis, na realidade, fazer a vontade de Deus. Então, lembre-se disso. Se concentre no mais importante. Agrade a Deus. Se preocupe em agradar a Deus. Ele vai lhe abençoar. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. Que Deus abençoe. Quero lembrar que no domingo agora, domingo de Páscoa, nós teremos na Igreja do Novo Nascimento a Santa Ceia, que é a cerimônia mais importante para o verdadeiro cristão. Para o cristão de fachada, mentiroso, a Santa Ceia é um problema, é uma coisa a fugir. Mas para o verdadeiro cristão, a Santa Ceia é a cerimônia mais importante. Eu estarei às 9 horas da manhã aqui na nossa sede, na Avenida República, 4729, no bairro Castelo Branco. No Rio de Janeiro, a pastora Nilzete estará na Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Malé. Lá em Moçambique, o pastor Celestino também estará orando e ministrando a Santa Ceia
na rua Cruci Gomes, 605, no bairro da Munhava, ali próximo ao Hospital da Munhava. Então, eu gostaria apenas de encerrar e ler Números 14, versículo 8. Uma orientação extraordinária. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Se concentre no mais importante, agradar a Deus acima de tudo. Ele vai abençoar. Nem as forças malignas, demônios, principados, potestades, dominadores, forças malignas, nem oposição espiritual, nada vai impedir que Deus abençoe aqueles que de fato estão voltados para agradá-lo. Que Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima.